9h34, nós estamos de volta com o TV Mar News e vamos diretamente ao vivo com Mara Almeida, que diante desse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente também, os estudantes também têm uma preocupação a mais, é a questão do Enem. Tem um grupo aqui no nosso estado que está pedindo para que o Enem seja adiado e a gente vai conferir ao vivo agora com Mara Almeida. Bom dia, Porlane, mais uma vez. Bom dia a você, telespectador aqui do TV Mar News. Isso mesmo, é um movimento nacional e Maceió estará presente nesse movimento. É uma campanha que os estudantes estão pedindo o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. As provas elas estão previstas para acontecer nos dias 1 e 8 de novembro e a inscrição ela foi aberta no dia 11 de maio e segue até o dia 28 deste mês. Para falar sobre esse movimento, sobre essa iniciativa, nós estamos aqui com o estudante também do Ensino Médio, Givanildo Saraiva. Bom dia, Givanildo. Seja muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. Obrigada pela sua presença. Vamos explicar como é que vai ser essa iniciativa, por que vocês decidiram se mobilizar? A gente decidiu se mobilizar já que grande parte dos estudantes não tem acesso à internet para se preparar para estudar para o Enem. 30% dos estudantes não têm acesso à internet e os que têm tem dificuldades de acesso à internet, conexão com a internet e tudo mais. Já que as aulas estão suspensas também, daí dificulta ainda mais para a gente se preparar para o Enem. Bibliotecas, laboratórios públicos também estão suspensos por conta da quarentena, né? Tá. Essa iniciativa, esse movimento, ele vai acontecer amanhã, dia 15 de maio. Por que esse dia que vocês escolheram? Então, a gente escolheu esse dia 15 de maio, 15M, como a gente chamou. Amanhã faz um ano da luta, na verdade, amanhã faz um ano, 15M. Foi um dia considerado em defesa da educação, onde a gente lutou contra os cortes da educação. E não tem um dia melhor do que a gente pôr do que esse. Certo. Você estava me falando aqui, antes da gente começar a entrevista ao vivo, que você estuda no ensino médio. Como é que está sendo a sua experiência, você que é estudante da rede pública? Está sendo uma experiência totalmente inesperada, né? A gente está tendo aula online, mas as aulas online não atendem todo o público, já que os estudantes têm muita dificuldade e os professores também eles não estão preparados para isso, já que eles estão acostumados com aulas presenciais. Sua turma, os seus colegas, eles estão conseguindo acompanhar essas aulas online? Já é assim, vamos tentar fazer essa pesquisa, bem local, assim. Estão conseguindo também acompanhar ou não? Sente dificuldades? Quantas pessoas mais ou menos, tem alguma porcentagem na sua cabeça que você poderia dizer de quantas pessoas estão conseguindo acompanhar esse ensino online neste momento? Então, na minha sala tem 40 alunos. Eu acho que 20 alunos a 25 alunos estão conseguindo estudar online, mas com grande dificuldade, já que a Secretaria de Educação também não ofereceu uma plataforma. Os professores e as escolas que tiveram que se virar para procurar uma plataforma para que os alunos não ficassem sem aula. Você é morador do Benedito Bentes, que é de uma área periférica aqui de Maceió. Como é que é viver essa realidade e ter que dar conta de todas essas demandas online que estão acontecendo na educação? Nossa, está sendo muito complicado, até porque são muitas atividades, a gente fica muito sobrecarregado, e ainda mais no momento que a gente está vivendo de pandemia, que mexe muito com a saúde mental de todo mundo, e a gente ainda tem que estudar e se preparar para o Enem, para entrar na faculdade. Por que vocês acham que não tem condições do Enem acontecer em novembro desse ano? Não tem condições de o Enem acontecer esse ano, porque os estudantes de escolas públicas, eles não vão ter como entrar na universidade sem a preparação adequada, já que a gente vai concorrer com os outros estudantes e estão se preparando, que é de uma realidade totalmente diferente. Eles já estão tendo aulas online com as escolas que criaram plataformas e tudo mais.
Certo. Como é que vocês vão então organizar esse movimento, né? Já que os estudantes, ninguém na verdade está podendo ir à rua para fazer nenhuma manifestação. Como é que vocês vão organizar isso agora nessa conjuntura atual? Então, a gente está se organizando, se mobilizando através das redes sociais, ocupando as redes sociais, com hashtags, subindo hashtags ADIENEM, pedindo, pressionando o MEC também, para que eles revejam o calendário do Enem. E amanhã a gente vai estar também subindo a hashtag ADIENEM para chamar a atenção do Brasil inteiro, já que é um movimento nacional. Vocês acreditam que era interessante que o governo federal ele conversasse, ele dialogasse com a classe estudantil para montar um novo cronograma? Acredito que sim, até porque esse calendário que foi lançado não teve diálogo nem com as próprias secretarias de educação. Então, o MEC não conhece a realidade de cada estado para estabelecer esse calendário. E como é que está sendo a realidade aqui de Alagoas, né? Você citou sobre uma questão de uma plataforma que não foi disponibilizada ainda. Como é que está sendo? Como é que vocês estão tendo essas aulas? A gente está tendo essas aulas online através de uma plataforma na rede social, Google Classroom. É muito dificultoso, até porque a plataforma é muito lenta, tem vários problemas, então é muito difícil para a gente. A gente já enfrenta um problema normal nas salas de aula, né? Ainda mais assim pela internet. Você poderia compartilhar um pouco da sua rotina de estudos aqui com a gente? Então, na minha escola, a direção se organizou da seguinte forma: de 8 até meio-dia, os professores estão nessa plataforma para tirar dúvidas dos alunos e também postar atividades. Mas a gente tem o dia inteiro para entregar as atividades. E na sua avaliação, você se sente preparado para fazer o Enem agora em novembro? Não me sinto preparado, porque a demanda é muito grande, ainda mais para um exame como o Enem, é muito dificultoso, e para a gente também, a nossa realidade é muito complicada. Né? Qual é o curso que você pretende fazer, você pretende seguir? Então, apesar do nervosismo, eu quero fazer jornalismo. Que coisa boa! Vai conseguir sim, a gente torce para que dê tudo certo. Givanildo, então vamos reforçar aí o convite, não só para os estudantes, né, mas para toda a população, ajudar vocês nesse movimento que é tão importante, tão interessante, que é esse momento que a gente está passando, tão difícil, em que nem todo mundo está conseguindo acompanhar esses conteúdos, em que nem todo mundo está tendo acesso à aula online. Vamos reforçar então esse pedido para o pessoal chegar junto de vocês nessa luta e amanhã participar desse movimento. Então, galera, amanhã é um dia de defender a educação, de lutar pelo adiamento do Enem. Então vamos ocupar as redes sociais, a gente sempre tem um tempinho, né, para estar na rede social, então vamos lá, pedir o adiamento do Enem, se manifestar, textos, vamos pressionar o MEC para que a gente consiga esse objetivo que é adiar o Enem. O nosso intuito é adiar o Enem, não cancelar. Inclusive, o Levante Popular da Juventude, é um movimento que eu faço parte, ele está com mutirões através do Podemos Mais, ajudando as pessoas que têm dificuldade a se inscrever no Enem para se inscrever. Então, quem tem dificuldade aí para se inscrever no Exame Nacional pode, né, também entrar em contato com vocês. E esse movimento vai acontecer amanhã no Twitter, não é isso? Isso, amanhã vai acontecer através do Twitter. Quem tem dificuldade para se inscrever no Enem pode entrar em contato com o Levante Popular da Juventude, Alagoas, e entrar no link lá, que a gente tem vários voluntários ajudando o pessoal a se inscrever. Muito bem, muito obrigada, tá, Givanildo? Boa sorte para vocês, eu espero que dê tudo certo. Obrigada. É isso, Porlane, pessoal de casa. A galera tá aí, né, tentando se mobilizar para adiar, então, o Exame Nacional do Ensino Médio. Amanhã vai acontecer esse movimento online em todo o Brasil. Se você quiser ajudar, entra lá no Twitter. E Twitter, como é que é a hashtag, Givanildo? Hashtag AdiaEnem. Hashtag AdiaEnem, tá? Esse movimento vai acontecer no dia 15 de maio, né, que no ano passado tiveram aí diversas manifestações, passeatas do pessoal, por todos os cortes que aconteceram na educação no ano passado. Então esse ano também vai ser um dia bastante histórico para esses estudantes e a gente torce para que dê tudo certo. Com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio, Porlane.
Muito obrigada, Mara Almeida, falando diretamente lá em frente ao Cefet, gente. Agora a gente vai falar sobre o mesmo assunto, só que diretamente de Arapiraca, com Giovana Barbosa, ela que é estudante e também está encabeçando esse movimento aí em Arapiraca. Bom dia para você, tudo bom, Giovana? Bom dia, tudo bom? Então, Giovana, é um movimento a nível nacional e eu queria que você pudesse falar como é que está essa movimentação no interior aqui do nosso estado. Então, o pessoal, ele também tá indo através do Twitter e de algumas outras redes sociais para tentar converter esse quadro, né, que ele está agravando bastante. E, além de agravar, ele está intensificando ainda mais a desigualdade. Por exemplo, aqui as escolas municipais, elas não tiveram aula, basicamente, esse ano. Enquanto eu percebo que em algumas escolas particulares, eles estão tentando manter, né, o foco do ano letivo, com provas, simulados. Porém, o que vai acontecer com os alunos de escola pública? Eles serão ainda mais prejudicados, né? Então, assim, a oportunidade ela vai ser mais um movimento de segregação, né? Os alunos de escola particular terão muito mais chance do que já tem, né? Enquanto os que estão de escola pública, por não terem recurso e por não ter nenhuma aula, eles não terão mais oportunidade, né? Por mais que vá fazer o Enem, né? Como segue na obrigação, ele não terá a mesma oportunidade, porque ele não tem como estudar, ele não tem recurso, ele não tem aula. E aí ele só vai se segregar e vai perder a chance, né? Mais um ano. Você é estudante de escola pública? Eu estudei no IFAL. Certo, e a gente vê aí do seu lado seus companheiros para esse período de quarentena, né? Tem seus livros. Eu sigo estudando aqui os meus livros, tem um bocadão aqui no chão, mas assim, eu ainda procuro, né? O meu pai ele ainda tem um pouco mais de condições, né? Eu tenho os estudos, eu mantenho a minha rotina, mas a gente precisa também focar em quem não tem. Eu conheço muita gente que não pode arcar, né, com as isoladas, por exemplo, que eu faço, mas eu faço assim, eu tenho essa oportunidade, né? Então eu estou tentando buscar, apesar de achar incorreto continuar na mesma data do Enem. Porque eu conheço muita gente que não tem a mesma oportunidade, que está correndo contra o tempo, mas que a gente sabe que vai ser ruim, né? Tanto para mim, que eu sei o lado delas, como para elas mesmas. Giovana, a gente sabe também que vai ser realizado o Enem digital. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Bom, eu acho que a prova escrita, né? A prova que eles fazem escrita já não está sendo essas coisas boas todas. Imagina a digital, porque há tantos erros, as correções deles estão... eu mesmo já fui justiçada em alguns anos aí. Por mais que a gente peça recurso, eles sempre estão negando. Imagina para quem vai fazer a prova digital, que talvez não tenha tanto manuseio, né? Sei lá, se for acontecer alguma coisa que der errado. E, além do mais, ainda é antes da prova escrita mesmo, né? Ainda perde um tempinho do tempo, né? Ainda é adiado mais. Eu não concordo muito, não. Eu acho que seria melhor a escrita. E existe essa petição do Adia Enem, né, pedindo para adiar então o Enem. Vocês têm se mobilizado, passado essa petição de forma online adiante, porque a gente tem esse problema acontecendo e tem a questão que não se dá para fazer, para pleitear essas coisas de forma presencial por conta desse momento de isolamento social. Até para que vocês possam fazer algum tipo de protesto, algum tipo de manifestação, ela tem que contar com os meios digitais também, né? Vocês têm conseguido fazer isso? Então, a gente percebe que nos grupos que eu faço parte, né, de WhatsApp, algumas isoladas e até mesmo alguns grupos, outros grupos, eu vejo que o pessoal está assim, se mobilizando. Há também a petição já, né, que alguns dos meus professores já colocam em suas redes sociais, e já explicam, né, já vão nos conscientizando para que a gente coloque, para que assine a petição
para ver se consegue ao menos adiar. Mas está assim, nos grupos, pelo menos do que eu faço parte e o que eu vejo em outras redes sociais, o pessoal está focando bastante nisso. Amanhã vocês têm foi mostrado aqui por Mara Almeida, amanhã vocês têm também essa mobilização online, né, que vocês vão fazer através do Twitter, um tuitaço. Diz pra gente como é que vai ser. Reforça. Então, a questão do Twitter, o pessoal ele está marcando até outros, digamos assim, até a gente percebe que até outras pessoas de outros estados estão se mobilizando junto, mas eu não estou fazendo muita parte não. O Twitter é algo que eu não vejo com tanta frequência. O que eu vejo mais são outras redes sociais, mas que eu vejo que o pessoal está juntando para ir todos juntos amanhã. Muito bem, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News e a gente está acompanhando de perto também essa situação e espera que seja resolvida de uma forma que seja justa para todo mundo, tá? Obrigada pela tua participação mais uma vez aqui. A gente segue falando sobre educação. O Ministério Público Estadual de Alagoas determinou às escolas de Maceió que reduzam 30% as mensalidades escolares ou que suspendam até o fim da pandemia os contratos com seus consumidores. Tal determinação foi fruto do instrumento interposto pela Promotoria de Justiça do Consumidor com o apoio do Núcleo da Defesa do Consumidor e da Educação do Ministério Público aqui do estado de Alagoas. Gente, agora de educação, agora a gente parte para falar, continuar sempre falando aqui sobre trabalho diante dessa pandemia. É que o Ministério, o Supremo Tribunal Federal, ele está reconhecendo como acidente de trabalho a Covid-19, a contaminação por Covid-19. A gente conversa nesse momento com o Geraldo aqui no estúdio e vai explicar um pouco, Geraldo Carvalho, advogado, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação para a gente. Bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Porlane, bom dia a todos os espectadores da TV Mar. Na medida do possível, está tudo bem, né? Pois é, e aí a gente vem com essa novidade, o Supremo Tribunal Federal reconhecendo a contaminação por Covid como acidente de trabalho. Explica para a gente como isso vai se dar. Isso vale para todas as classes trabalhadoras ou tem uma categoria específica? Bem, a decisão do Supremo Tribunal Federal, há algumas semanas, eu acredito que no final da semana passada, ela veio, na verdade, a declarar enquanto inconstitucional, como inconstitucional, 2 dispositivos da medida provisória 927 do governo federal, que foi publicada logo no início da pandemia, pouco tempo após a decretação pelo Legislativo do estado de calamidade pública. E nessa MP 927, dentre outros dispositivos polêmicos, alguns inclusive revogados pelo próprio presidente da República, mas trazia-se também como que as doenças, as pessoas que fossem infectadas pelo Covid no ambiente de trabalho, ainda que aquelas que decorrente de ambientes de atividades de risco, por exemplo, de maneira irrestrita, na verdade, trazia essa disposição, mesmo os profissionais de saúde, eles deveriam, comprovarem nexo de relação, nexo de causalidade da doença adquirida com a atividade profissional. O que significa dizer, a lei trazia expressamente que não seriam consideradas como doença ocupacional ou doença do trabalho, salvo se o trabalhador, enquanto hipossuficiente, que geralmente, comprovasse que tivesse. A presunção era subvertir a lógica, inclusive, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de setembro de 2019, meados de setembro do ano passado, em que se definiu como constitucional que em relação às atividades de risco, a responsabilidade dos empregadores por doenças ocupacionais seria objetiva. E essa MP, ela veio com uma espécie de que a gente chama no direito de efeito backlash, que quando vem uma lei para tirar ou modificar uma circunstância que foi produzida por uma jurisprudência do tribunal. Então, o STJ, no caso o STF, perdão, ele fez essa correção e isso engloba todas as categorias? Como é que está? É onde está. Antigamente, para além da jurisprudência do tribunal do STF,
havia legislação, há ainda em vigência uma legislação relativa à doença ocupacional e relativa também aos aspectos previdenciários, que é a Lei 8.213. Nessa Lei 8.213, no seu artigo 20, disse que as doenças endêmicas, e assim pode ser considerada e deve ser considerada a pandemia do coronavírus, as doenças endêmicas que forem contraídas, elas devem, para serem configuradas como doença do trabalho ou doença ocupacional, elas deveriam ser comprovadas no nexo de causalidade, a relação da doença com o trabalho. Isso de um modo geral. O que é que ocorre? Com o advento da jurisprudência posterior, já de 2019, setembro de 2019, e dessa última decisão do STF, o que se tem aqui nas atividades de risco, essa relação entre a doença e o trabalho nas atividades de risco, ou seja, nesse caso, por exemplo, a atividade do pessoal da área de saúde, o pessoal de assistência social que trabalha indo nas casas das pessoas, essas pessoas nesse ambiente, elas teriam uma presunção objetiva de que é doença do trabalho. Nos outros casos, nos demais casos, não significa que não pode ser configurada como doença do trabalho. Para fins de direito do trabalho, nós temos duas grandes configurações, duas grandes separações da doença ocupacional. Ela pode ser doença do trabalho, quando ela é desenvolvida no ambiente de trabalho, mas não é própria daquela relação, ela é desenvolvida pelas condições específicas do ambiente, porque o empregador não ofereceu EPI, porque não foi respeitado as normas de distanciamento mínimo, porque não houve uma observação e também não uma exigência da empresa para que os empregados pudessem viabilizar essas normas de saúde e segurança do trabalho, nesse caso é a doença do trabalho. E existe a doença ocupacional, a doença profissional, que é aquela doença que a própria profissão expõe necessariamente você àquele risco. É o caso de profissionais, por exemplo, que trabalham com metano, que podem desenvolver câncer. É o caso de profissionais que trabalham, por exemplo, em supermercados, que caixa de supermercado tem uma doença muito típica, que é o caso de lesão por esforço repetitivo, aquelas movimentações das lesões, e é o caso dos profissionais da área de saúde, agora expostos de sobremaneira ao Covid-19 e, inclusive, a algumas outras doenças. Para esse caso, o STF disse que não é razoável atribuir a estes trabalhadores que comprovem que aquela doença que é própria daquele ambiente foi adquirida lá e não em outro canto. Nos casos em que não é uma doença própria do ambiente, cabe ao empregador demonstrar e comprovar no processo eventual apenas que promoveu todos os meios de saúde, segurança, higienização, exigiu, e isso faz muita diferença, Porlane. Eu faço questão apenas de prolongar nesse aspecto, porque isso faz muita diferença para alguns aspectos de responsabilidade civil do empregador, mas também para alguns aspectos de relação previdenciária nesse momento. Por quê? Nós estamos vendo no ambiente profissional muitos trabalhadores que são recém-formados da área de saúde, recém-formados da área de segurança do trabalho, que estão indo para o fronte de enfrentamento ao Covid-19. São pessoas que não têm, por via de regra, não têm ainda a Seguridade Social como já algo adquirido. Estão ainda naquele período, não atingiram o período de carência. O que significa dizer que se eles adquirem o Covid-19 com 1, 2, 3 meses dessa doença, de ter começado, iniciado do ambiente de trabalho, sua vida profissional, nem sequer, caso precisem, terão direito à proteção da Seguridade Social. O que significa dizer que vão ficar absolutamente descobertos, porque o INSS não vai proteger, porque não tem a carência. Enquanto, após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, em que se reconheceu a natureza ocupacional para esses profissionais da área de saúde, aí eles seriam beneficiários, caso se afastassem por mais de 15 dias, do auxílio doença acidentário. E o auxílio doença acidentário não exige-se a carência, a proteção, a seguridade social, nesse caso, é imediata.
desde a constatação. Se for diagnosticada, a empresa emite a comunicação de acidente de trabalho e ele se habilita no caso de afastamento por mais de 15 dias. Está protegido. Então, toda uma geração de novos profissionais que está se expondo, está aceitando a luta em benefício do Covid e também está protegido nos aspectos previdenciários, além da responsabilização civil pela doença ocupacional, que vai de danos morais em decorrência do sofrimento causado pela doença, do tratamento, etc., e a responsabilização pelos danos materiais decorrente da perda da capacidade profissional, ainda que temporária. Então, esse reconhecimento do STF, a partir daí, o trabalhador, qual é o trâmite que ele deve seguir? Então, quando ele de repente se sentir que contraiu a doença, qual é o trâmite que ele deve seguir? Bem, primeira coisa, procurar um médico, constatando os sintomas e a necessidade efetiva atestada. O atestado da área de saúde, o protocolo para o pessoal da área de saúde, me parece que é até reduzido, é de 7 dias, protocolo médico, não estou falando da minha área, mas pelo que eu tenho acompanhado, é de 7 dias para fazer o exame e sim, voltar ou não para o trabalho, mas em ambientes normais, de 15 dias de afastamento, porque é o ciclo da doença, e nesse caso, se passar os 15 dias, porque a doença pode... a partir da demonstração dos sintomas, se em 15 dias não piorar, significa que passou o período de incubação, ele retornaria naturalmente depois que fizesse o exame, por questão de segurança própria e questão de segurança dos próprios colegas de ambiente de trabalho que eventualmente estão funcionando. No caso de passar desses 15 dias, aí é encaminhado para o INSS, para a percepção de auxílio-doença, e o tratamento de saúde que é necessário, o isolamento social que é imprescindível. Agora, Geraldo, as demais categorias que de repente pode vir a adoecer algum profissional que tenha de fato contraído por conta do ambiente de trabalho, essa decisão do STF exclui que o trabalhador vá de forma isolada, de forma individual, tentar então um parecer diferenciado na justiça? De forma alguma. É como eu disse, tem as doenças profissionais e tem as doenças do trabalho. Nesse caso, se a atividade dele não é propriamente de risco, ele tem como comprovar que o risco foi criado pelo ambiente de trabalho. Então, nesse caso, cabe a comprovação, pela empresa do cumprimento de todas as medidas de segurança e saúde do trabalhador, e se ainda que o fizer, o trabalhador pode comprovar sim que houve algum descuido, que houve exposição e que essa fiscalização não era o suficiente e que adquiriu no ambiente de trabalho. Agora, naturalmente, essa comprovação, se não for feita, esse reconhecimento, se não for feito de maneira voluntária pelo empregador, ele vai ter que ser pleiteado na justiça pelo trabalhador, pela trabalhadora. Se reconhece esse nexo de causalidade da doença e dos danos decorrentes dela, de saúde, de sofrimentos materiais e morais, com o ambiente de trabalho. Nada está excluído das possibilidades. O tribunal só disse que não é justo e nem é adequado, e muito menos constitucional, presumir-se que não é, sobretudo de maneira irrestrita, inclusive em relação aos profissionais de saúde. Ok, eu agradeço muito a tua participação aqui no TV Mar News, esclarecendo as nossas dúvidas a respeito dessa temática. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui para vocês no TV Mar News.